Primeira coisa que tem que ficar claro para vocês, se você ainda não sabe, o Linux ele é um software livre, ele é um freeware, ele é free, ele é de graça. Por quê? Porque o Linux ele trabalha com a ideia de código aberto, com a ideia de open source. Tudo começou, né, lá atrás com um rapazinho chamado Linus Torvalds. Linus Torvalds. E qual que era a ideia dele? Ele pegou um sistema operacional chamado Unix, que eu creio que alguns de vocês já conheçam, e quem não conhece eu vou falar agora. O Unix, ele é um sistema operacional para mainframes, ele é um sistema operacional de grande porte, tá? Então, principalmente bancos, entre outras opções, trabalham com Unix, tá? Qual que foi a ideia do Linus Torvalds? A ideia do Linus era criar um sistema operacional para PC, para personal computer, famoso computador pessoal, tá? Baseado no Unix, porque o Unix também com código aberto. Então ele teria a carinha, né, as características do Unix, porém, ao invés de ser apenas para mainframes, para supercomputadores, era para ser para os desktops, para os PCs. Para entrar nessa briga aí que começou lá atrás com Bill Gates e Steve Jobs, que era a popularização dos computadores, né? O Bill Gates, o Steve Jobs lá atrás, quando criou o Macintosh, teve toda aquela briga deles lá, inclusive um filme bom para assistir, né, do Vale do Silício, né, Piratas do Vale do Silício, onde mostra bem essa briga, onde costumam dizer que, né, a grosso modo, até para não contar toda a história, mesmo porque não vem ao caso toda a história agora, a grosso modo dizem que o Steve Jobs sempre foi o inteligente e o Bill Gates o esperto, né? E ambos se deram bem, porque o Bill Gates ele criou o sistema operacional baseado em toda a ideia do Macintosh, a ideia do Steve Jobs, da Apple até então, e com a parceria da IBM, né? Porque o Steve Jobs ele sempre foi mais completo, ele trabalhava com hardware e software ao mesmo tempo. O Bill Gates, ele com a parceria da IBM, a IBM veio com os PCs e o Bill Gates com o sistema operacional e deu aquele boom. E depois o Steve Jobs teve que correr atrás dele, a Apple quase que faliu e ele retomou ela até os dias de hoje, sendo o sucesso que ela voltou a ser. E, baseado nisso, a ideia do Steve Jobs, do Linus Torvalds, era entrar nesse mundo aí dos grandes desenvolvedores, né, dos grandes inventores, dos grandes revolucionários da informática. Criar um sistema operacional pessoal baseado no Unix. Quando ele começou a desenvolver o sistema operacional, quando você desenvolve um sistema operacional, você começa trabalhando com o kernel. O kernel é o núcleo de um sistema operacional. Então, a parte programável do sistema operacional, onde eu vou programar um sistema operacional, nós chamamos de kernel. Quando o Linus Torvalds começou a criar o kernel do até então sistema operacional que nem tinha nome, ele começou a ter muitos problemas, ele começou a ter muitas dúvidas e viu que o mundo não era só flores, não era uma coisa simples. Qual foi a grande sacada para resolver esse problema? Ele abriu a produção do Linux, na verdade até então não tinha o nome, ele abriu a produção desse sistema operacional em fóruns de grandes desenvolvedores do mundo inteiro. Um fórum, eu creio que muitos de vocês já participaram ou participam de algum fórum. O fórum é a ideia de você lança um tópico, tá certo? Então você participa, por exemplo, de fórum que fala sobre vinhos. Então você lança um tópico e as pessoas discutem sobre esse tópico. Você participa de um fórum que fale sobre informática. Você cria um tópico, às vezes qualquer usuário desse fórum pode ter autonomia para criar um tópico, ou às vezes só um administrador do fórum que tem essa autonomia e as outras pessoas discutem, mas enfim, uma vez o fórum criado, as pessoas discutem. O Linus Torvalds abriu isso num fórum e desenvolvedores do mundo começaram a ajudar. Olha aqui, coloca tal coisa. Não, olha aqui, você faz tal coisa. Aqui você faz tal coisa. Moral da história. O Linus, ainda volta de novo, hein? Não tinha nome, aquele sistema operacional virou uma coxa de retalhos, né? Na verdade, ele virou um grande sistema operacional, porém, sem um autor definido. O Linus,
o grande idealizador do projeto, né, o grande gerente de projetos, vamos dizer assim, porém com a ajuda dos desenvolvedores do mundo inteiro. Quando ficou pronto, precisou batizar. E aí o que eles fizeram? Em homenagem ao Linux, mais o Unix, né, que era o sistema operacional que ele se baseou, nós chegamos no Linux. Tá certo? Foi assim que o Linux nasceu, contando de uma forma zipada, tá certo? Você pode aí buscar mais informações, mas de uma maneira geral, foi assim que o Linux nasceu. O Linux, ele tem uma série de distribuidoras. Por quê? Inclusive, eu vou mostrar para vocês alguns comandos daqui a pouco. O Linux, ele tem os comandos que lembram aquela telinha do DOS lá, que eu mostrei para vocês. E só que não tinha mercado, porque o Windows ele é totalmente visual. Então, como que eu vou concorrer sem ser visual? Então, é aí que entraram as desenvolvedoras, né? Então, você tem aí, por exemplo, Debian, né? Você tem Mandrake, você tem Red Hat, né? Uma brasileira aí, Kurumin, que teve muita força no começo dos anos 2000, hoje perdeu. Hoje, a grande moda do momento, aí, a força no Linux é o Ubuntu, não é? Que é desenvolvido por africanos, né? Ele vem direto de lá. Então, tudo isso são distribuidores Linux. Essas empresas e mais outras que eu falei para vocês são distribuidores, tá, do sistema operacional Linux. Então você tem a distribuição gráfica, a parte gráfica por uma dessas empresas e você tem o sistema operacional trabalhando por trás, Linux, tá? Uma coisa que a gente não, quando fala de Linux, não pode deixar de mencionar é que o Linux, ele é totalmente à prova de vírus, tá? Hoje, se você tem um servidor Linux, qual é a grande vantagem? Uma das vantagens de você ter um servidor Linux? O seu servidor jamais vai ser infectado por vírus. Existem N discussões do porquê, né? A questão da proteção, como que ela é. Querendo ou não, por ter menos usuários, ela é menos foco, não é? Não tem aquela história que, é meio polêmico isso que eu vou falar, mas não tem aquela história, o prego que se destaca é o mais martelado? O Windows, ele tem mais mercado, então, consequentemente, também tem esse foco da criação dos vírus, mas o Linux, ele tem essa proteção, isso não tem como a gente negar, tá? Muito bem, em cima disso, só para vocês terem uma ideia, porque a gente vem trabalhando as aulas todas assim, nesse computador eu só tenho o Windows instalado, nesse computador eu só tenho o Windows instalado. Existe uma opção, existe uma forma de você criar o que nós chamamos de Lilo. O que é um Lilo? Você particiona o HD, então você pega seu HD, então imaginem que o seu hard disk, é algo assim, tá? E aí você particiona ele. Pode jogar, sei lá, 70% e 30%, sei lá, ou 50-50, tanto faz. E aí você pode ter o Windows aqui, certo? E você pode ter o Linux aqui. E aí quando você ligar a máquina, você vai ter um Lilo, onde você vai escolher. Você vai ter uma setinha e você vai escolher se você quer o Linux ou o Windows. Deixa eu ver se tem uma fotinha aqui de um Lilo, deixa eu ver. Vai mostrar o Lilo Stick, vamos ver aqui. Lilo Bootloader. Aqui, ó. Deixa eu ver em imagem, se eu consigo mostrar uma imagem para vocês terem uma ideia melhor aqui, tá? Aqui acho que dá pra gente ver bem. Deixa eu ver se tem mais uma outra aqui. A gente pode pegar aquela primeira ali que já dá para ter uma ideia. Eu particularmente sempre, quando eu usava o Red Hat, eu usava com essa visualização. Só que esse aqui não tem o Windows para mostrar. Mas aqui, olha só que legal, ó. Essa primeira, ele mostra bem isso, ó. Eu tenho aqui, tá vendo, ó? Eu tenho a opção de trocar, né? Então eu tenho um boot menu, onde eu escolho qual sistema operacional eu quero e eu troco pela setinha, tá? Essa é uma opção, tá? É uma coisa que eu queria mostrar.
Então, se vocês escutarem um termo Lilo, tá certo? Se vocês escutarem um termo Lilo, ele significa bootloader. Loader, de carregar, né? O load em inglês é o verbo carregar, não é isso? É o loader de carregado, vamos dizer assim, tipo um particípio. E o boot, lembram da ordem de boot? O boot é o que vai buscar o seu sistema operacional. Quando a máquina está em processo de inicialização, ela está no que nós chamamos de um processo de boot, tá? Então aqui nós temos um Lilo que dá para vocês terem uma ideia. Aqui, só para vocês terem outras ideias, se eu mostrar para vocês, por exemplo, um Red Hat, tá? Então aqui, esse aqui é o logotipo do Red Hat, e aqui, ó, eu tenho um desktop de um Red Hat para a gente ter uma ideia, tá? Então essa telinha que vocês estão vendo aqui é a telinha do Red Hat. O iniciar é o chapéuzinho, né? Bem na linha da Microsoft. O iniciar agora não é o logo da Microsoft, o iniciar aqui é o chapéuzinho, que é o logo do Red Hat, né? Red Hat, se você quiser falar um inglês correto aqui. Nós temos também Debian. Tá, ó, aqui nós temos uma telinha de Debian para vocês terem uma ideia, tá? Não é porque eu não tenho instalado que eu não vou demonstrar para vocês, eu vou manter a minha mesma metodologia que eu venho usando. A ideia do Debian é esse, como se fosse esse aspiral aí o logo, tá? Então aqui a gente tem o Debian. Reparem que todos, é aquela história, o pessoal mete o pau no Windows, mas todos saem dele, né? Se você for ver aqui, você nunca mexeu no Linux, você passou no concurso público, foi nomeado, aí a sua estação de trabalho é um Linux. Ai meu Deus, e agora? Tá aqui, tá? O que muda são alguns comandos, mas eu também vou resolver esse problema, porque eu estou tirando essa parte da aula para mostrar algumas interfaces gráficas, algumas distribuidoras, e vou entrar também nos códigos livres. Modéstia à parte, eu estou mostrando todos os detalhes para vocês, e com essa junção você vai estar preparado para fazer seu concurso na parte de informática, e tenho certeza que meus colegas vão te preparar tão bem também nas outras disciplinas. Se eu puxar aqui, ó, o Kurumin, né, o Kurumin aqui, ó, foi um sistema, uma distribuidora Linux que fez bastante sucesso, tá? O Kurumin é brasileiro, tá certo? O Kurumin, ele é um distribuidor de Linux brasileiro, tá? Ó, se você olhar aqui a carinha, é mais ou menos a mesma. Você tem os ícones aqui, tá certo? Você tem a barra de tarefas, o relógio no canto, bem na mesma linha também do Windows, tá? Se a gente pegar aqui também, qual mais que eu mandei para vocês? Mandrake. Pera aí, deixa eu pôr Mandrake Linux, né? Tá, então você tem aí, né, a Mandrake, Conectiva, Mandriva, tá? Então você tem aí, ó, a carinha dele aqui, dá pra vocês terem uma ideia legal também, ó. Tá? Não foge muito, mesmo conceito, clicou, desdobra o menu, tem a setinha, desdobra o menu para o lado, mesmo conceito, tá? Para fecharmos aqui, dos que eu comentei, não é que só tem esses, tá? Nós temos aqui o Ubuntu, né? Então a gente tem aí o Ubuntu que hoje, se alguém pensar em Linux, certamente, se você instalou Linux aí nos últimos 2 anos, a chance de você estar trabalhando com Ubuntu é muito grande. Hoje ele tem, em questão de distribuidora, ele tem um mercado muito forte, tá? Reparem que ele já tem, essa versão que eu estou mostrando aqui, ele já tem um visualzinho meio Windows 8, vamos dizer, que o pessoal não me escute falando isso. Mas reparem que eles também mudaram o conceito deles, está pensando mais em touch, né, em touchscreen, né? Se bem que o mercado de sistema operacional, como eu já havia dito, o Windows, quando a gente pensa em desktop, notebook e tal, ele é líder de mercado e você tem o Linux ali batendo forte. Quando a gente pensa em telefonia, a gente tem o Android muito forte, né? Nós temos o iOS, quando a Apple aí, né? A gente tem o iOS e a gente tem o Android também, tá? A gente tem o Windows Phone tentando entrar no mercado, mas ele ainda não tem, perto da força que ele tem no desktop, é muito pequeno. Visto aqui essas distribuidoras, então fiz um histórico com vocês, né? Fiz um histórico aí com vocês de todas essas distribuidoras, as mais fortes, as mais conhecidas. Mostrei para vocês como que ele surgiu, por que que ele surgiu, por que que ele é de graça, como é o nome da pessoa, tá? De repente se perguntar a nacionalidade dele, finlandês, ele tinha 17 anos na época da criação.
Mostrei essas distribuidoras para vocês, essas interfaces gráficas, dá para vocês terem uma ideia legal, tá? Então, com isso, a gente pode mostrar alguns comandos. Eu separei alguns comandos, eu separei essa aula de Linux em duas partes. Eu vou mostrar alguns comandos agora na primeira aula e vou mostrar alguns comandos na segunda aula para vocês ficarem craque quando o assunto for Linux, tá? As perguntas de um concurso, ela pode direcionar bastante para os códigos em si, para os comandos, mas também pode perguntar em questão de empresas distribuidoras. Por isso que eu fiz questão de demonstrar algumas dessas para vocês. Tudo bem? Legal. Vamos voltar aqui para a minha apresentação. A gente finalizou essa parte de introdução. Vamos para os comandos básicos. Muito bem. Eu trouxe aqui uma série de comandos e vamos tentar deixar ele de uma forma menos cansativa possível. Ao decorrer de todas as nossas aulas, eu procurei demonstrar informações para vocês, concordam comigo? Eu sempre falo, Excel, ao invés de ficar mostrando tela printada do Excel, eu vinha e trazia para vocês o Excel, o PowerPoint a mesma coisa, o Windows a mesma coisa. Aqui nos comandos, essa foi a forma que eu achei mais adequada, só que são muitos textos, né? Tanto que se a gente pegar as outras aulas, o PowerPoint só tinha o tópico lá e pronto. Mas aqui não tinha como eu fazer de outra forma. Então, o primeiro código que eu trouxe aqui para nós é o Add Group, né? O ADD Group. O ADD Group é quando você vai criar algum grupo de usuários, tá? Então, lembra lá no Windows, quando a gente foi no painel de controle e a gente podia criar contas de usuário? No Linux, eu posso usar tanto o Add Groups, né? Ou o Add User para criar esses usuários. Então, por exemplo, lá na sua empresa, você trabalha das 8 às 14 e existe uma outra pessoa que vai trabalhar das 14 às 20. Então tem um usuário seu e um usuário dessa outra pessoa. Se você trabalha com Linux, no prompt de comando lá, você usa um desses dois comandos aqui. Nós temos também o apropos, né, que realiza a pesquisa por palavra ou string. Lembrando que o conceito de string, quando a gente pensa nisso aqui, por exemplo, a letra O, a letra V, a letra I, a letra D, a letra I, a letra O. Isso para nós, pessoas normais, isso é uma letra, outra letra, outra letra, outra letra, outra letra, outra letra. O conjunto dessas letras formam a palavra Ovidio. No caso, o nome próprio Ovidio, que é o meu nome, que é um nome muito comum, não é verdade? Muito bem. Quando a gente pensa em computação, essa letra a gente chama de caractere. Então, caractere O, caractere V, caractere I, caractere D, caractere I, caractere O. A junção desses caracteres formam uma string. Tudo bem? Então, string é uma palavra, tá? Continuando aqui, nós temos o comando cat, que mostra o conteúdo de um arquivo binário ou texto, tá? Lembrando que quando a gente fala em binário, a gente está falando aquelas grandes sequências de zeros e uns, lembra? A gente já demonstrei, já calculei para vocês, vocês já estão careca de saber dessa ideia. Nós temos o CD, que é para entrar num diretório exatamente igual no DOS, mesma coisa, tá? Então, quando você tem uma pasta chamada Ovidio, você quer entrar nessa pasta? CD Ovidio, tá? Então, o CD não muda do que você já conhece. Você tem aí o CHFN, que altera a informação relativa a um utilizador. Você pode trocar essas informações. Você tem o chmod, né? O chmod, que é um comando bem utilizado para alterar as permissões de arquivos ou diretórios. Então, alguns funcionários não podem acionar determinados códigos, não podem acionar determinados arquivos. É pelo chmod que você faz essa manipulação. Aqui eu até trouxe um exemplo onde você pode pegar um diretório que poderia ser escrito ou de leitura. Quando eu falo que um arquivo é somente de leitura, lembra a memória ROM? Read Only Memory. Memória somente de leitura. Qual era o conceito de memória ROM? Memória ROM era aquela memória que eu consigo ver o que tem nela, porém não consigo alterar, não é? Quando eu pego um arquivo e deixo ele como leitura, eu estou falando para esse usuário, ó, você pode ver essa planilha, porém você não pode alterar, tá? Então o chmod a gente usa nessa ideia. Nós temos aí o chown, tá? Que altera a propriedade do arquivo e a pasta, se você quiser fazer essa alteração dessa propriedade. Para limpar a tela,
que no DOS era CLS, lembram, né? Que é Clear Screen, CL de Clear, S de Screen. No Linux o comando é Clear mesmo, tá? Nós temos aqui o CMD, duas tags, né? Maior, TXT. Ele adiciona o resultado do comando ao fim do arquivo. Então ele vai adicionar um arquivo. Sempre que eu falo em arquivo TXT, eu estou falando de um arquivo texto, tá? De texto em inglês. Estou falando de um arquivo texto, tá? O CP, ele copia diretórios e o CP-R copia recursivamente. Então, sempre que eu quiser fazer a cópia de algum diretório, eu sempre vou utilizar o comando CP. O DF, ele reporta o uso do espaço em disco do sistema em arquivos. Lembra lá no computador que eu mostrei na aula anterior, onde você clica com o botão direito e você vê lá o quanto que foi usado? Então foi usado tanto, tinha lá um gráficozinho lá de pizza, né? Aqui no Linux, se eu usar o comando df, eu vou ter essas informações da mesma forma. Tem o comando dig, que testa a configuração do servidor, né, do servidor DNS, quando a gente está trabalhando com redes de computadores, né, até mesmo para poder transformar em um servidor, em um hospedeiro, para as pessoas verem as informações, você trabalha automaticamente com DNS. Você tem o DMESG, né, o DMESG, onde você exibe as mensagens da inicialização, os famosos logs do sistema. Os logs dos sistemas, eles criam uma trilha, eles criam todo o passo a passo do que você vai trabalhar. Então, por exemplo, você sem querer deletou um registro que não podia ser deletado, tá? E aí, não fui eu. Quando você tem um usuário e senha logado, automaticamente você vai ter os logs. Então, nos logs eu consigo buscar o que foi feito, inclusive a exclusão daquele arquivo, por exemplo. Nós temos aqui o DU, né, pode chamar de DU, que exibe o estado de ocupação dos discos, das partições. Lembrando, o que é uma partição? Você tem um HD, tá certo? E você cria partições. Então você cria 3 partições. Então imagina uma sala. Você tem uma sala e essa sala você quer colocar, é uma sala grande e você quer que essa uma sala vire 3 salas. Você quer colocar 3 pessoas, só que como se fossem 3 salas diferentes. Aí você compra aquelas baias, sabe aquelas baias que tem repartição, com vidro, tudo, que sai mais barato que se você fizer direto no muro? É mais ou menos isso que acontece com o HD. Quando você cria uma partição em um HD, ele vai criar divisões no seu HD, tá? Você tem a parte aqui do env, onde mostra as variáveis do sistema. Lembrando que variável é o que não é fixo, o que muda. O que eu não posso determinar algo fixo, eu chamo de variável, tá? Eu tenho também o sair, que é o exit, né? Mesma coisa do DOS, tá? O /etc, que é o diretório onde ficam os arquivos de configuração do sistema. É muito importante isso, tem que tomar muito cuidado com esses arquivos. Nós temos também o /etc, o skill aí, o SQL, que é o diretório